Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, pessoal, a gente está falando, sobre facilitar a vida dos nossos clientes. Mas existe uma questão muito importante que a gente tem que dar esta atenção, que é a seguinte: o seu trabalho, produto ou serviço, ele não precisa ser necessariamente tão fácil, Ou seja, ele não precisa ter nenhum grau de complexidade para entender, vir fazer parte, etc e tal. Muito pelo contrário, ele pode ser muito complexo, o seu produto, serviço, que você oferece na internet. Ele pode ter um grau de complexidade muito grande para quem se propõe a fazer. Entretanto, não adianta você oferecer esse produto ou serviço que você vende na internet com esse grau de complexidade sem apresentar para as pessoas essa facilidade. E como você pode apresentar a facilidade de algo que é tão complexo? Fazendo analogias. Ou seja, imagina você falando para uma criança sobre o círculo vicioso do investidor. A criança vai ficar sem saber o que é aquilo, por exemplo. Ou alguém que não conhece esse termo, Mas, se você disser para essas pessoas, sobre o montinho, montão, opa, mesmo quem não conhece investimento, mesmo uma criança, ela vai conseguir imaginar exatamente do que se trata o que você está dizendo. Ou seja, a criança ou aquela pessoa que nunca investiu na vida, por exemplo, ela sabe o que é fazer um montinho, fazer 2 montinhos, fazer 3 montinhos, reunir esses 3 montinhos e fazer um montão. Isso as pessoas conseguem entender. Então, quando você preparar um conteúdo para o seu produto ou serviço, porque eu imagino que muitas pessoas, depois dos últimos áudios, começaram a pensar: nossa, mas e agora? O meu produto, o produto que eu pensava em oferecer, ele tem um certo grau de complexidade, e agora o Lelis está me falando que, quanto mais complexo, mais difícil vender, etc e tal. Não é que é mais difícil vender, pessoal. Quanto mais técnico, a sua linguagem com o seu público, menos pessoas vai ter nos seus eventos ou curtindo, comentando suas copies. Essa é a essência que a gente precisa entender na hora de fazer uma venda na internet. Eu posso ter aqui uma ferramenta altamente complexa de compilação de dados para você levar lá, oferecer isso para o seu cliente. Olha só. Mas se eu disser, olha, eu tenho uma planilha simples que vai parear os dados dos seus clientes e você vai conseguir entender qual a melhor porta ali para você fazer as vendas. A pessoa, com certeza, ela vai observar exatamente essa segunda frase. Ela vai despertar uma atenção. Opa, peraí, uma simples planilha? Mas essa pessoa, ela não sabe que essa planilha, ela tem um grau de complexidade muito grande. Mas, mesmo com esse grau de complexidade muito grande, eu mostrei para essa pessoa que ela pode sim fazer o usufruto dessa ferramenta para atrair novos clientes ou até para vender mais na empresa dela. Claro que isso aqui são exemplos, mas se a gente observar produtos próximos da gente, que a gente tem à mão para vender, por exemplo, o próprio do zero ao digital. Claro, temos aulas lá dentro que acabam sendo um pouco mais complexas, Agora imagina eu virar para a pessoa e falar: olha, você vai ter um conhecimento técnico absurdo e vai ter que entender de inúmeros termos técnicos para você sair do zero ao digital. Quase ninguém, ou seja, quem não conhece alguns termos técnicos, não teria interesse nenhum.
Agora, olha como é importante a comunicação, a forma de comunicação e a nossa linguagem com os nossos futuros clientes. Do zero ao digital te leva à liberdade digital, ou seja, a sua independência digital. O que eu levo para a mente das pessoas? Exatamente isso, a facilidade, ela quer a liberdade. Mesmo que ela tenha que percorrer alguns módulos de curso para entender o grau de complexidade da coisa. Olha que impressionante isso, pessoal. Então, independente do seu produto, serviço e do grau de complexidade ou técnico que tem esse produto ou serviço, você tem que sempre oferecer esse produto ou serviço, levando ou utilizando até mesmo analogias, como eu fiz agora, para que as pessoas tenham essa visão dessa facilidade que você está oferecendo. Então, quando você for preparar o seu conteúdo para oferecer na internet, seja num post orgânico, ou seja, né, numa campanha paga, né, um tráfego pago na internet, quando você discutir lá, se você fizer suas próprias copies ou a narrativa, a estrutura do seu funil de vendas, tenha isso em mente, em primeiro plano. Por mais complexo que seja o seu produto, serviço, você tem como mostrá-lo de uma forma mais simples e clara e de uma forma que as pessoas elas tenham o desejo de ter aquilo. Agora me responda, quem não quer ter liberdade? Todos hoje buscam liberdade. Muitas pessoas que já têm a liberdade no digital não fizeram ainda a sua primeira venda. De que adiantaria eu virar para as pessoas e oferecer o produto primeira venda em 24 horas, dizendo, olha, não, você vai entrar no circuito, vai fazer parte de um mercado de afiliados e vai conseguir, e sem vender, fazer a sua primeira venda, simplesmente indicando. Olha só, pessoal, se eu falasse isso, se eu anunciasse o meu produto ou serviço dessa forma, quase ninguém iria comprar. Por quê? Porque eu já deixei um grau de complexidade. Putz, mercado de afiliado. Nossa, link de afiliado, o que é isso? Como eu vou vender sem vender? Ou seja, a comunicação com essas pessoas, independente do grau de complexidade do seu produto ou serviço, tem que ser o mais simples e direta possível. E, de preferência, utilizando analogias que facilite a compreensão dessa facilidade que você está oferecendo. Ah, mas meu produto, serviço, ele é complexo. Sim, ele pode ser complexo, mas ele vai levar uma facilidade para a pessoa. E aí você tem que abordar exatamente essa facilidade. Ah, mas quem entrar lá no meu curso provavelmente não vai conseguir entender nada. Então revise os seus próprios conteúdos. Porque o seu conteúdo ele tem que ser exatamente dinâmico. Entregar a promessa que você prometeu na oferta. E aí você tem que trabalhar exatamente numa linha bem didática de orientação, de mostrar para as pessoas, olha, é complexo, mas você pode fazer. Ah, é complexo, mas você tem habilidade suficiente, só não despertou ainda para isso. Tá certo? Então, olha só, pessoal, continua ligado, fica antenada, que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!